a igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Amém. Então vamos lá. Para a gente entender essa carta, como eu já disse na semana passada, Jesus, ele chamou João, que estava na ilha de Patmos, e ele ditou para João 7 cartas, que são cartas para 7 igrejas da Ásia, amém? Onde nós já vimos na semana passada a carta à igreja de Éfeso, amém? E nós vimos o que Jesus falou, né, sobre Éfeso, quem era Éfeso e qual era o prêmio para Éfeso, a igreja. E hoje nós estamos vendo Esmirna, e nós vamos entender quem é Esmirna, quem é a igreja de Esmirna, o que ela significa no cenário espiritual, global. E nós entendemos que Esmirna, as cartas de Jesus, ditadas por Jesus a João, eu posso aplicá-las para uma igreja, uma congregação de pessoas, eu posso aplicá-la para mim, porque eu também sou igreja, amém ou amém? Então eu tenho que entender isso. Então quando eu leio a carta de Jesus às 7 igrejas, Jesus está querendo mostrar 7 particularidades minhas, e coisas que ele pensa a meu respeito, como aglomeração, né, ou como indivíduo, amém? Então quando eu leio as cartas de Jesus às 7 igrejas, eu também tenho que fazer o seguinte: eu tenho que aplicar essa carta, não a mais ou menos 2.000 anos atrás, menos, né, de 2.000 anos atrás, mas eu tenho que aplicá-la, a mim, amém? Eu tenho que aplicá-la ao tempo de hoje, amém ou amém? Amém ou amém? Então, o que nós temos que entender? Primeiro nós temos que entender que Jesus está falando, ele está falando para João sobre uma igreja, e essa igreja tem um nome, do qual eu já falei, que é Esmirna. Essa igreja fica na Ásia Menor, ela fica próximo do mar, amém? E essa igreja, o nome dela significa mirra. E se você parar para pensar o que significa, porque é importante saber o que significa mirra? Porque mirra era um composto aromático usado para embalsamar cadáveres, para preparar o cadáver para enterrar, porque o enterro oriental não é igual ao nosso, amém? O enterro oriental é diferente, principalmente nessa época. Havia uma preparação, havia uma preocupação em honrar o cadáver, e assim, eu sinto falar, mas eu tenho que falar conforme a história narra. Mulheres não eram untadas, mulheres não eram enfaixadas, as mulheres não eram lavadas, elas não tinham o mesmo tratamento que os homens. Se vocês lerem a morte de Dorcas lá em Atos, vocês vão entender isso aí. Dorcas era uma mulher, que eu não vou falar sobre ela, mas ela era tão zelosa pela igreja, que quando ela morre, ela é lavada e ela é enfaixada, coisa que não se fazia com o defunto do sexo feminino, amém? Mas era o costume da época. Mas Esmirna, ela figura entre as igrejas que Jesus se preocupa, Yuri, e que Jesus vai falar, né? Com quem Jesus vai falar. E aí eu posso entender o seguinte: que Jesus está preocupado sempre
Em nos alertar, em nos direcionar, está preocupado em nos mostrar nossas qualidades e os nossos defeitos, para que nós venhamos a crescer. Amém ou amém? E Esmirna, ela também era considerada a coroa da Ásia Menor. Era uma cidade imponente, bonita. Amém? Era uma colônia romana. E ela era uma cidade que ela era muito dada à ciência e à medicina. Embora a medicina seja uma ciência, mas a Esmirna, ela era muito aplicada à ciência. Amém? E aí, eu acredito que era por causa ali a cultura grega, né? Então havia a cultura greco-romana. Amém? E Esmirna, ela era uma das principais, olhe para mim, ela era uma das principais apoiadoras de Roma, ao ponto deles fazerem isso, cultos de adoração ao César. Amém? Cultos de adoração ao César. E aí você vai perguntar, mas como? O César de Roma, eles se autoproclamavam divindade. Amém? O pior deles que a gente teve foi Antíoco Epifânio, que eu não vou falar sobre isso hoje, mas os Césares de Roma, qual é a saudação para César? Ave César. O que quer dizer ave? Salve. Amém? E essa saudação, ela não pode ser dada para homem, ela só pode ser dada para Deus. Amém ou amém? E Esmirna, ela defendia, ela se apoiava, né, em Roma. Ela era adoradora do imperador romano, ao ponto de tinha uma igreja lá. Tinha o quê? Tinha uma igreja lá. E o pastor dessa igreja, chamado Policarpo, ele tinha 86 anos. O pastor que liderava a igreja plantada ali por João, né? Ele era um representante do apóstolo João, e ele tinha 86 anos. Amém? Ele tinha quantos anos? 86. E não quis. Amém? Ele não quis. Ele se negou a adorar o César. Fizeram um culto a César. Vamos adorar o César. Vamos adorar a imagem dele. E ali, obreira Cira, ele falou: não, eu não vou adorar o César. Por quê? Porque eu sou cristão, eu só adoro a Deus. Eu não vou adorar a imagem de homem. E sabe o que aconteceu com ele por causa disso? Ele foi queimado vivo. Os governantes de Esmirna mandaram queimar ele vivo. Ele foi queimado vivo, foi queimado como sacrifício. Amém? Amém? Foi o preço que ele pagou. E diante disso, nós vamos entender que Esmirna, ela tinha um poder. Quando Jesus está falando aqui, Jesus não está falando para a cidade de Esmirna, Jesus está falando para os crentes. E na carta a Esmirna, Jesus está falando para a igreja de Esmirna, e Jesus vai identificar algumas coisas em Esmirna que tem na gente, e que a gente tem que se atentar para isso. Amém? E ele vai falar para João, ele vai ditar para João, e ele vai falar o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. E aí eu pergunto para você: quem é o anjo da igreja em Esmirna? Quem é o anjo? Quem é o anjo, gente? A repetição didática. Eu aprendi muito assim. Você sabe como que eu aprendi a guardar versículos da Bíblia? Foi repetindo. Amém? Não é nada espiritual. Às vezes a pessoa que está aqui ensinando pede para você repetir. Não é espiritual, é didático. Quando você repete, você sabia que se você repetir algo 3 vezes, ele fixa na sua memória? Amém? Então, o apóstolo João recebe de Jesus a carta ditada, e Jesus vai falar ao anjo da igreja em Esmirna: escreve estas coisas, diz o primeiro e o último. Diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, a primeira coisa que eu vou entender, é que Jesus está falando através de João, ele está ditando para João, e Jesus está falando para João o seguinte: fala para a minha igreja, que quem está falando com ela é o dono dela. Quem está falando conosco aqui hoje é quem? É o nosso dono. Quem é o nosso dono? Jesus. Amém? Nós só adoramos Jesus.
continua falando, estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então ele fala, eu estive morto, eu estou falando com vocês, eu estive morto, mas eu tornei a viver. Amém? Então eu tenho que entender que Esmirna foi plantada, ministro, muito tempo depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi crucificado, ressuscitou e ascendeu aos céus. Então aquele povo que está ali, aquele povo, aqueles cristãos, eles não têm um conhecimento próximo da história. Amém ou amém? Deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu sei que o meu tempo é curto, mas eu quero que vocês entendam isso para a gente entrar na parte espiritual, propriamente dita. Um dos motivos que eu acredito piamente na Bíblia é porque tem uma parte na Bíblia que todo mundo se recusa a ler quando vai ler a Bíblia, que é a genealogia. Toda pessoa, por mais que ele ame a palavra, Yuri, quando ele vai ler, quando ele chega na parte das genealogias, meu irmão, como é chato. Como é chato, você lê, e fulano gerou fulano, e gerou fulano, e gerou fulano, e aqui você vai dizer, a genealogia, ela é algo chato dentro da palavra, mas ela é muito necessária, porque quando eu comecei a atentar para a genealogia, eu descobri que a Bíblia, lá no início da Bíblia, havia testemunha, um contava para o outro, a testemunha ocular contava para o outro o que aconteceu, e por isso que era ratificado, por isso que tinha credibilidade, por isso que as pessoas confiavam naquilo que estava sendo dito pela outra pessoa que ia contar, porque houve uma testemunha. Amém? Então, se você pega a palavra, a Bíblia, na verdade, ela é um livro composto por testemunhas. Amém ou amém? Então, por isso eu dou credibilidade, por isso eu acredito. Então Jesus está falando aqui, eu estive morto, ele não está negando, ele morreu, ele o quê? Morreu, mas ele agora está vivo, ele está vivo aqui hoje? Ele está vivo dentro de você? Se você perguntar para mim, já mostrei para você, eu vou mostrar de novo, olha a foto de Jesus aqui, essa é a foto de Deus. Deus é representado por um castiçal de 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. E ele fala para a igreja, esteve morto, quem está falando com vocês é alguém que esteve morto, mas tornou a viver. E o interessante é o seguinte, ele vai agora, ministro, ele vai falar para eles o seguinte, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Então, Jesus está falando aqui para uma igreja que estava sendo perseguida. Ela estava sendo o quê? Perseguida. Amém? Tem alguém perseguido aqui? Ela estava sendo, eu sou perseguido. Amém? Ela estava sendo perseguida. E Jesus está mostrando para a igreja, está mostrando para Esmirna, que Jesus, ele não só está vivo, como ele conhece o que ela está passando. Então eu vou trazer para cá, eu vou trazer para a gente, mistérios. Eu vou trazer para 20 de julho de 2022. Jesus conhece a sua tribulação. Jesus conhece aquilo que você está passando. Jesus sabe o que está acontecendo com você, igreja dele, seja no coletivo ou no individual. Jesus conhece aquilo, obreira Maria, que tem atormentado sua mente, aquilo que tem se levantado contra você, porque na verdade todas as tribulações e todas as perseguições que a gente sofre vêm do inferno. Mas tem uma coisa que eu tenho que entender, muitas delas, existem 3 tipos de deserto. Amém? Existe o quê? 3 tipos de deserto. Existe o deserto que o Espírito Santo me leva, esse é bênção. Existe o segundo deserto, que eu vou com os meus próprios pés, ou que o diabo me leva. E existe o segundo deserto, o terceiro deserto, que eu vou com os meus próprios pés. Os 2 últimos eu só vou sofrer. Amém? Tem hora que Deus vai te permitir passar por coisas que é para o seu crescimento, é para te testar, para deixar você mais forte. Mas eu tenho que entender que eu não preciso ir para o deserto sozinho, e a gente muitas vezes faz isso. Amém? Mas Jesus está falando aqui, ele está falando, eu conheço a tua tribulação. Amém? Então, essa tribulação, eu posso colocar ela, irmã Elvira, ela pode ser interna, ela pode ser externa, ou ela pode ser externa e interna. Amém?
Ela pode ser de fora para dentro, de dentro para fora, ou os dois, ou ambos. Mas eu tenho que entender o seguinte, que sempre vai ter um dedinho do diabo, mas nem sempre vai ser só o diabo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, você tem que entender o seguinte, meu irmão e minha irmã, que não importa a dor que você está passando, Jesus sabe. Amém? Fala para o irmão do seu lado aí, Jesus conhece. Amém? Jesus conhece. Amém? Você sabe que uma vez eu pensei, eu parei, eu falei para Deus, Deus, eu não vou para o céu. E aí Deus falou assim, por que você não vai para o céu? Eu falei, Deus, porque eu já contei esse testemunho, eu não vou contar completo, porque é muito grande. Eu falei assim, Senhor, eu sou mau, eu sou bravo, eu sou brigão. Amém? E eu falei, o pastor pregou que quem é irado não vai para o céu. Eu não vou porque eu sou irado. Eu sou não irado do jeito que o jovem fala, é irado e tal. Não, eu sou irado de ser bravo. E aí Deus fez uma operação em mim. Deus mudou meu coração para o coração de alguém pacífico. Amém? Então o Senhor conhece as nossas tribulações, conhece as nossas fraquezas, sabe o que nós estamos passando. Pode ser tribulação financeira, pode ser tribulação sentimental, amém? Pode ser tribulação na saúde, pode ser tribulação na família. Deixa eu falar um negócio para você, igreja do Senhor. Olhe para mim. O Senhor, Deus está me usando para falar com você, comigo e com você. Deus tem me levado a falar muito isso quando eu vou pregar. Não existe um ambiente mais tóxico do que a família. Amém ou amém? Amém ou amém? Estou falando besteira? Hã? Ah não, apóstolo, não. A família é uma bênção. Eu não falei que não é uma bênção. Eu falei que não existe um ambiente mais tóxico do que no meio da família. Amém? E eu estou falando isso, eu não estou desdizendo ou contradizendo tudo que eu já disse, as orações que eu faço. Família é a célula máter da sociedade, é amada por Deus, Deus que criou. Família é uma bênção, gente. Mas imagine o céu da família com pessoas que estão crescendo, e pessoas que não querem Jesus, e pessoas que estão ali com Jesus, e pessoas que têm um jeito diferente. Amém? Imagina você conviver com um pai iracundo, com a mãe iracunda. Eu já ministrei lares onde o pai te inveja do filho, onde a mãe te inveja da filha. Eu já ministrei lares onde a família se odiava. E ela foi, detalhe, olha para mim, tinha nascido em berço evangélico. Amém? Mas se odiavam. E aí quando a gente foi mapear, quando a gente foi entender, a gente sabia que tinha o diabo ali, mas a gente sabia que faltava maturidade espiritual, faltava deixar Jesus operar, faltava a cura no coração. Amém? Porque Jesus não é chamado de médico por acaso. Ele faz transplante. E aí, uma família, quando ela tem Jesus, ela é curada, porque Jesus quer curar a família. Amém ou não amém? E a igreja é o quê? A igreja é uma família, uma grande família. Amém? E ele está falando aqui, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Então ele está falando que ele conhece a pobreza dessa igreja. E aqui eu quero colocar o seguinte, que ele não está falando, eu tenho certeza do que eu estou falando, pode ser também, mas Jesus não está falando de pobreza financeira. Não é isso que ele está falando. Jesus está falando aqui, quando Jesus está falando para Esmirna sobre pobreza, conheço a tua pobreza. Jesus está falando aqui de pobreza, de pobreza, humildade. Ele está falando aqui, que ele conhece a busca de Esmirna, da igreja de Esmirna. Ele está falando para duas partes dessa igreja, para duas parcelas. Mas aí ele fala aqui, senão ele não falaria depois, mas tu és rico. Porque a humildade gera a exaltação, Deus te honra. Então, ele está falando para a parte de Esmirna que está sendo atacada. Ele está falando para a parte de Esmirna que está sendo vilipendiada, que está debaixo de fogo cruzado. E aí você vai entender o seguinte, a gente vai ver aqui, Yuri, lendo o texto, na coerência do texto, a gente vai entender o seguinte, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia, o que é blasfêmia, gente? Blasfêmia é mentira. É uma mentira lançada contra nós. Amém? Jesus está falando, conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Se declaram o quê? Judeus.
Então, Jesus está falando aqui o seguinte, que essa igreja estava sendo perseguida por pessoas que se declaravam judeus. O judaísmo é uma religião, é uma forma de culto a Deus, amém? Mas Jesus está falando, ó, vocês estão sendo perseguidos por judeus. E deixa eu falar um negócio para você, nunca teve um grupo para perseguir tanta gente como os judeus, amém? Eles não acreditam na nossa fé, até o dia de hoje. E aqui Jesus está falando, vocês estão sendo perseguidos por judeus, mas olha a raiz da perseguição. E eles mentiam contra a igreja. Você sabe, eu quero que você preste atenção nisso. Você sabe o que eles falam de Jesus até hoje? Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Você sabe o que eles falam que causou a concepção de Jesus? Eles falam que Jesus é fruto de uma fornicação, que Maria fornicou. Está lá em João. Se eu não me engano, está em João 9. Eles falam que o judeu fala assim, eu não sou produto de fornicação, ou seja, você é. Eles falam que Jesus é fruto de fornicação. Fornicação, o que é? Sexo entre solteiros. E ele fala que Jesus foi produzido em um ato de fornicação. E o que acontece? Jesus, ele está falando aqui, ó, que ele conhece a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. Eles não são pessoas, eles não são judeus. E aí existe uma explicação que diz que eles eram prosélitos. Amém? Você sabe o que é um prosélito? Prosélito é alguém que ele é evangelizado por uma seita. Ele é alcançado por uma seita. Seita faz prosélito. Amém? E o judaísmo é considerado uma seita. Amém? E aí Jesus vai falar, ó, olha que tremendo. Antes, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Amém? Então eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero falar para vocês, antes da gente terminar. As pessoas que perseguem vocês se intitulam religiosos. Quando Deus olha para eles, o que Deus vê não são pessoas adoradoras. O que Deus vê são sinagogas de sinagogas de Satanás. Deixa eu falar um negócio para você que Deus falou muito claro no meu coração hoje nesse culto aqui. E eu quero que você receba o que eu vou te falar. Eu quero que você entenda com um coração espiritual. A pior coisa que já foi inventada na terra foi a religião. A pior desgraça que há na terra, o que é desgraça? Né? Sem graça, é a religião. E o pior de tudo, que quem inventou a religião não foram os judeus, foi Adão, com aquela folha de figueira, tentando tampar a sua nudez diante de Deus. Amém? Desde o Éden, onde foi inventada a primeira religião. A religião significa religar, o homem tentando se ligar a Deus. E deixa eu falar um negócio para você: nenhuma religião consegue nos ligar a Deus. Nenhuma. E a religião geralmente, irmãos, ela persegue os adoradores. Amém? Todo religioso, ele se auto-justifica, ele se auto-promove, ele se auto-intitula, é tudo ele. Todo religioso, ele fala, eu tenho Deus, você não tem. Deus fala comigo, não fala com você, entendeu? Na casa dele, ele costuma rotar a santidade para os seus familiares, ao ponto dos familiares não quererem nem saber de Jesus, porque o Jesus que ele prega não é o Jesus bíblico. Amém? Então, Jesus está falando desse tipo de gente, gente que se pauta, ministros, no cabelo. Amém? Fala muito sobre isso aqui. Gente que se pauta na roupa, gente que se pauta nos dons. Amém? Gente que se pauta no conhecimento da Bíblia. E detalhe, né? A seita geralmente não conhece a Bíblia. Eles não se preocupam em conhecer a Bíblia. Amém? A seita sempre tem um livro depois, que é mais importante do que a Bíblia, que é o Código Interno, o CI. Toda seita tem um livro lá que é mais importante que a Bíblia. A Bíblia vem em segundo plano. Amém? E qual é o nosso livro de regra de fé e prática? É a Bíblia. Amém? Então Jesus está falando isso, está falando esse tipo de gente. Eu quero falar para você aqui, no dia de hoje é busca do Espírito Santo. Eu quero falar algo para você. Não se
importe quando os religiosos te perseguirem. Não se importe se falarem que você não é igreja. Porque tem gente aí que fala que a gente é primo. A gente nem é irmão, é primo, né? Eu não sei de qual lado, né? Se é de pai, se é de mãe, mas a gente é primo. Não se importe com isso. Não trate eles mal, porque nós temos o Espírito de Deus que ama. Amém? E a gente espera que um dia eles também alcancem a salvação. Amém? Mas não considera o nosso batismo. Amém? Dizem, se for para lá tem que se batizar de novo. E qualquer dia eu vou começar a pregar aqui sobre seitas. Eu vou falar abertamente. Amém? E quando a Bíblia diz que é um só batismo, um só Senhor e um só Salvador, batizou está batizado. Amém? Desde que seja o batismo bíblico. Amém ou amém? Não pode, se nós estivermos tomando a ceia, que a cada 8 meses, não pode ficar ninguém dentro da igreja, só os santos, só os perfeitos. Isso não é de Deus, gente. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deixa eu falar um negócio para vocês. Não está aqui, não está no meu esboço, mas deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu quero que vocês entendam isso. Amém? Nesse curto tempo que Deus nos dá, nos dias da ceia que não é pecado, se você vê alguém pegar o pão e o suco de outro tomar, não fique escandalizado, porque pela Bíblia, meus queridos, eu não posso proibir ninguém de tomar ceia, porque a ceia não é do apóstolo, a ceia é de quem? É do Senhor. O texto diz lá em 1 Coríntios 11, a partir de 23, diz que a ceia é do Senhor. Então, se entrar alguém aí e falar, eu quero tomar ceia, me dá o pão e o suco, dá o pão e o suco. Porque esse negócio é religiosidade, não pode dar, não deixe de tomar. Eu tenho um amigo, pastor, eu não vou falar o nome dele que vai para o YouTube, amém? Ele me contou o testemunho dele. Ele falou comigo assim, que não estou contando o testemunho dele, não quero ofender ninguém, amém? Meu amém? Ele me contou o testemunho, foi ele. Ele falou assim para mim, assim, apóstolo, o Espírito Santo me fez lembrar desse testemunho. Eu estou te falando sobre não proibir ninguém de nada dentro da igreja, disso. Deixa as pessoas, ama as pessoas, amém? Não importa como ela chega, não importa como ela está, ame-a. E ele falou para mim assim, apóstolo, eu cismei que eu fui drag queen durante uma boa parte da minha vida. E um dia eu cansei, eu falei, não quero mais isso, mas eu não conseguia parar. E por algum motivo, eu coloquei na minha cabeça que se eu tomasse ceia, eu ia ser liberto. Só que eu não podia, porque eu não era crente. E ele falou comigo que ele tinha uma igreja, no bairro dele, que ele chegava na igreja vestido de mulher, e ele pegava, tomava, só no dia de ceia, só ia na igreja no dia de ceia. E ele chegava lá e tomava um cálice e um pão da mão do diácono. O diácono queria bater nele. Ele falou, não, eu vou comer e vou tomar. E ele tomava, comia o pão e bebia o cálice, participava da ceia, sem ser batizado, sem ser crente, ainda agindo como drag queen, vestido de mulher. E ele falou que durante um ano, 12 meses, ele foi lá e os diáconos queriam bater nele. Mas ele pegava a força, pegava o pão, pegava o vinho e tomava. Porque ele fez um pacto com Deus no início. Ele falou assim, eu vou tomar ceia durante um tempo na igreja. Não sei o tempo, mas se o Senhor existir, o Senhor vai mudar a minha história. Ele fez um desafio com Deus. Amém? E você sabe o que aconteceu? Depois de 12 meses, 12 meses, ele sentiu que ele estava liberto. Esse homem casou. Deus levantou ele como pastor. Hoje ele tem mulher, tem um casal de filhos. E a igreja dele é uma igreja onde todo mundo que se acha excluído, que na verdade nós não podemos excluir, as pessoas vão lá e se sentem acolhidas. Mas ele teve o amor de Deus. Amém? Ele provou do amor de Deus. Então o que eu quero dizer para você? Tem muita gente nos dias de hoje que está transformando a igreja num tribunal, quando o que Jesus nos ensina é que a igreja é hospital. Igreja é o quê? Hospital. Igreja não é tribunal. Vocês já viram aqui a pecar maltratar alguém? Já viram aqui a gente maltratar alguém? Nem vai ver. Porque eu entendo que igreja não é tribunal, igreja é hospital. Só quem pode julgar é Deus. Aqui não tem ninguém bom. Não tem ninguém bom. Todo mundo aqui está em processo de santificação. Estamos ficando bons, mas não estamos bons. Inclusive, a começar por mim. Amém? Eu sou dentre os pecadores aqui, eu sou o pior. Amém?
Eu sou o que mais precisa das misericórdias de Deus. E é isso que Jesus está falando aqui. Que tem gente que se acha, está falando de gente religiosa, que se acha o bom, que se acha o santo, e julga os pequenininhos, julga os fraquinhos, tenta tocar na menina dos olhos de Deus. Só que Deus está nos falando nessa noite, está falando com a gente, Ney, não, antes suporte, ame, ajude, antes dê um testemunho de que você conhece Deus e de que você ama Deus, porque fazendo assim você vai atrair pessoas para o reino, você vai trazer pessoas. Só que o negócio que muitas vezes a gente não entende é o seguinte: a melhor maneira de evangelizar não é com a palavra, embora é através da pregação, né? Mas um ato vale mais que 1000 palavras, amém? Não adianta eu falar que eu sou espiritual se eu não acho como alguém espiritual, amém ou amém? Não adianta eu falar do amor de Deus se eu não amo as pessoas, seja ela quem for, amém ou amém? É isso que Jesus está falando. Então vamos lá, terminando aqui, Jesus continua dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer, ponto final. Eis que o diabo, quem? Está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Ele sabe o que o inimigo está armando para a igreja. Ele sabe onde é que está o laço do passarinheiro. E quando, tem uma coisa que eu quero que você entenda, Deus está falando aqui para a igreja de Esmirna hoje. Quando Deus revela, já está quebrado, amém? Então o que Deus me faz entender, ministérios? Que eu sendo cristão, eu vou passar por tribulação, eu vou passar por momentos ruins, eu vou ser perseguido, eu vou passar por prova, ainda que eu mesmo não jogo, mas eu vou passar por deserto, vou. Só que tem uma coisa que eu tenho que entender: se eu realmente sou de Cristo, Ele não vai me deixar enganar, Ele não vai me deixar sem saber, amém? Porque lá em Daniel 2:22 diz: ele revela o oculto e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Lá em Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão luz e patentes perante os olhos daquele para quem haveremos de prestar contas, amém? Então Ele sabe de tudo. Tem uma passagem bíblica, né, que diz que, lá em Provérbios 15:3, que diz que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo. Eles são como chamas de fogo, e eles estão sempre nos olhando, amém ou amém? Então Ele está falando aqui, o texto está falando para nós, igreja de Esmirna, a igreja de hoje, que eu sei o que o inimigo está planejando. E aí eu te pergunto, o inimigo tem planos contra nós? Sim ou não? Tem ou não tem? E Deus vai impedi-lo de executar todos? Não. Tem planos do inimigo que Deus vai permitir, amém? Eu vou citar aqui rapidinho Jó. Eu sempre via todo mundo quase que adorando Jó. Mas Jó isso, Jó aquilo outro. Só que eu lendo a história de Jó, eu descobri que Jó não era essa Coca-Cola toda. Eu descobri que Jó, veja bem, eu descobri que se não fosse a intervenção divina, irmão Elvira, Jó não teria crescido como ele cresceu. Eu descobri que Jó, ele tinha medo de perder 3 coisas. Quais são? Saúde, dinheiro e família. O que Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó? Saúde, dinheiro e família. Tanto é que ele já perde saúde, perde dinheiro, perde filho. Primeiro ele perde filho e dinheiro, depois ele perde a saúde. Agora, quando eu vou ler o texto, eu vou descobrir. E sabe quem foi que ditou Jó para Moisés? Quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Sabe quem foi que contou a história de Jó para Moisés? Foi o sogro dele, amém? Que agora me fala o nome, amém? O sogro de Moisés ditou o livro de Jó para Moisés, amém? E quando eu vou ler o livro de Jó, ministro, eu vou descobrir que Jó vai falar o seguinte: o que eu mais temia me aconteceu. Então, isso quer dizer que tinha uma brecha no coração de Jó com relação a Deus. Jó tinha medo de perder saúde, família e dinheiro. Então quer dizer que ele não estava firmado em Cristo, amém? O que o irmão Yuri leu aqui? É que o Espírito do Senhor
não nos deu espírito, que Deus não nos deu espírito de covardia. Então, Jó, covardia é medo. Então, Jó tinha o quê? Jó tinha medo. E Jó era um homem que se relacionava com Deus, um homem que sacrificava, até quando os filhos faziam festa, mas Jó não tinha firmeza. Então deixa eu te falar o que nós estamos falando nessa noite em busca do Espírito Santo. Não tenha medo, porque Deus sempre vai permitir que você seja provado no medo que você tem, para que ele seja tirado da sua vida. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, se você tiver medo de perder a saúde, Deus vai permitir que sua saúde seja tocada. Você tem que entender que Ele é dono da saúde. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que sara. Amém? Não tenha medo de perder dinheiro, porque se você tiver medo de perder dinheiro, o seu Deus é o dinheiro. Você está adorando Mamon. E se você estiver nessa situação, Deus vai permitir que o inimigo, o próprio Mamon, tire o que é seu, para que você aprenda que até no deserto Deus te sustenta. Amém ou amém? Amém ou amém? Então, se você tiver medo de perder sua família, Deus vai permitir que sua família seja tocada. Não é uma opção, é a Bíblia que está falando. Por quê? Para você entender que o inimigo pode até tocar na sua família, mas que Deus coloca um limite e que é Ele que te protege. Amém ou amém? Amém ou amém? Quem está me entendendo? Dá uma glória a Deus. Bem, vamos terminar, porque tem um prêmio. Quero falar do prêmio. Ele está falando aqui de uma aprovação. Amém? Agora olha o que ele está falando. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então olha para mim, olha para mim. O bom de tudo isso aqui, Deus está falando para nós como igreja, é que o prêmio, cada carta tem um prêmio no final. Então Jesus fala para João que quem se enquadrar no que ele está falando aqui, vai ganhar uma coroa. Que coroa é essa? Coroa da vida. Que não é uma coroa propriamente dita, para pôr na cabeça. Está falando que Deus vai te dar a vida. E aí, que vida é essa? Eu quero trazer para cá. Deus vai te abençoar aqui. Amém? Deus vai te abençoar aqui. Tudo que você fizer vai prosperar. Você não vai ter problemas emocionais. Amém? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Não sei se vocês vão me entender. Mas eu não aceito, biblicamente, crente endemoniado. Eu não aceito, biblicamente, famílias cristãs destruídas. Eu não aceito, biblicamente, crente com depressão, com agorafobia, com anime, automutilação, crente com transtorno obsessivo compulsivo, com toque, crente sabe, até mesmo um crente se suicidando. Eu não aceito biblicamente, a não ser Judas, que Judas teve remorso. Mas eu não aceito, por quê? Porque onde o Espírito Santo está, há cura, gente. Eu já falei para vocês, eu era esquizofrênico. Hoje eu sou, mas só que bem, né? Só que, né? Continuo ouvindo que ninguém ouve, continuo vendo que ninguém vê, só que é de outro jeito. Amém? Eu fui curado. Amém? Eu tentei o suicídio 3 vezes. Depois que eu aceitei Jesus, nunca mais eu pensei em tirar minha vida. Eu era uma pessoa extremamente violenta. Depois que eu aceitei Jesus, eu me tornei um cordeiro. Hoje eu não sou dado à violência. Então, se eu tenho que entender, né, Yuri, meu irmão, que se Jesus está na minha vida, tem que haver, eu tenho que andar, eu tenho que ser curado. Amém, meu irmão Jonas? Eu tenho que ser curado, eu tenho que andar, tem que haver mudança. Amém? Se a pessoa tem vício, Jesus está na vida dela, ela tem que ser liberta dos vícios. E essa é a coroa da vida, para cá e para a vida eterna. E aí ele está falando aqui, ó. Eu quero que vocês coloquem de pés para a gente orar. Amém? Vou terminar o horário. Olha o que ele está falando aqui. Olha o que ele está falando. Olha que tremendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem é que está falando? Não, o Espírito, gente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E aqui eu quero terminar dizendo para você o seguinte, depois de tudo que Jesus está falando aqui, para a igreja, para Esmirna, que sou eu e você vai ter perseguição, tem gente falsa te perseguindo, tem gente querendo o seu mal, tem gente que o próprio diabo está clamando coisas contra você, entendeu? Ou seja, o negócio está feio. Lá na
palavra do Senhor, lá em João 16:33, Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições. Jesus disse que no mundo a gente teria o quê? Onde é que está? No mundo vocês vão viver sempre de boa. Está onde? No mundo tereis aflições. Só que ele disse: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Agora olha ali, que tremendo. No final da carta tem um prêmio. E esse prêmio, hoje não é domingo, mas ele fala de uma vida eterna. Fala de quê? Vida eterna. E aí eu te pergunto. Hoje eu estava vendo uma foto do YouTube, no Pinterest, onde tem um quarto assim, mas entupido de nota de dólar, de Benjamin Franklin. Um monte de nota de 100 dólares. Benjamin. E eu estava olhando para aquilo, e aí o Espírito Santo falou no meu coração, eu imagino um quarto cheio de nota de 100. Só que o Espírito Santo falou no meu coração, eu já penso logo na hora, mas o Espírito Santo falou no meu coração: sua alma vale muito mais que isso. Tem preço. Amém? Então deixa eu falar para vocês algo que talvez não querem falar mais. Servir a Deus é ser perseguido. Servir a Deus é ser julgado. Servir a Deus é ser zombado. Servir a Deus é ser incompreendido. Servir a Deus é passar por luta dentro da casa, por causa de mãe, por causa de pai, por causa de cônjuge, por causa de primo, sabe? Por causa de lá fora, vizinho, colega de trabalho. Ser cristão é isso. Mas só que a promessa de Deus, através de Jesus, na carta a Esmirna, o que Jesus está garantindo é o seguinte: se você aguentar a tribulação, se você aguentar a perseguição, mas se você for fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. E tem mais: você não vai ser tocado pela morte eterna, que é a segunda morte. Porque qual é a primeira morte? Morte do corpo. Morte do corpo. Qual é a segunda? A morte eterna. O prêmio para a igreja de Esmirna hoje, porque o prêmio para a igreja de Éfeso foi que se alimente, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Agora, para Esmirna, o prêmio é coroa da vida, e de forma alguma, e isso é para hoje, porque o Espírito da vida dentro do corpo. O que Deus está falando, Yuri? Que de forma alguma você vai ser tocado pela segunda morte. E aí eu quero terminar falando para você o seguinte: eu quero que você entenda isso, quanto é profundo isso. Você sabe qual vai ser o último inimigo que Jesus vai aniquilar? Sabe qual vai ser? Vai ser a morte. Amém? O último inimigo, segundo a Bíblia, que Jesus vai matar, Jesus vai acabar com ele, é a morte. Porque quem é que faz o homem andar errado? Quem é que faz, até mesmo nós dentro da igreja, muitas vezes tremer? Saber que esse corpo, essa carcaça aqui, esse negócio aqui vai morrer. Só que aí Jesus chega e fala para a gente: Cira, não se preocupe, porque se você é um crente de verdade, se você glorifica o meu nome, se você aguenta os problemas da vida, e você não murmura, não retrocede, você não volta atrás em nenhuma situação, eu vou te dar a coroa da vida e a morte, a segunda morte, que é a morte eterna, que é a separação de mim, que é a minha distância de você, que é você morrer no pecado, que é você morrer sem ter o nome escrito, arrolado no livro da vida. Essa não vai te tocar. Amém? Glória para o Senhor. Aleluia. Amém? Essa não vai te tocar. Então vai para o seu lado. Seu maior prêmio no dia de hoje é uma vida espiritual que você pode viver aqui e levá-la para a eternidade. Amém? Fala para o irmão do seu lado: fique firme em Cristo e não retroceda com medo do diabo. Fala para ele: não tenha medo de nada, porque Deus é o meu escudo e Ele te sustenta. Amém? Amém? Deixa eu entregar. Eu posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Deixa eu entregar algo aqui para nós. Estamos